mais uma vez registramos a nossa alegria em tê-los aqui conosco, nestas terras calorosas de Imperatriz, nas claras de nosso querido Maranhão. O tema instigante é saboroso em relação ao papel de cada um de nós. E para iniciar este debate, nós gostaríamos de apresentar uma pergunta antes de lançar a palavra ao público, observando que a essa pergunta nós sugerimos que as respostas elas sejam curtas, entre 10 e 15 minutos, para que as pessoas possam aproveitá-las o quanto puderem, quanto ao tema que nos é posto na manhã de hoje. E a pergunta é simples: qual a missão espiritual do Brasil nestes tempos de transição planetária que nós vivemos? E nós deixaremos os amigos bem à vontade para decidir quem começaria e depois passaremos a palavra aos demais presentes. Bom dia a todos, que nós possamos continuar nessa psicosfera agradável, com a presença do Cristo entre nós, porque somos mais de dois, estudando e comentando, raciocinando sobre a sua mensagem. Era o último quartel do século XIV, ano 1375 a 1400, sem uma especificação. Era um período, e foi neste período que o Cristo se reuniu com os espíritos que com ele trabalha e especificamente com o responsável pelo desenvolvimento sociológico da Terra, de nome Elio. Esses espíritos estavam sobre a Europa, o palco de desenvolvimento da humanidade, onde a nossa história é constatado ao longo dos milênios. E naquele momento, diante da análise feita, que Jesus desejava saber o que os homens fizeram da sua mensagem redentora, da sua boa nova, que ele havia trazido há quase 1500 anos atrás. E constatou de que o plantio que nós fizemos, como acabamos de ouvir na mensagem do Evangelho que nos antecedeu, a luz que ele trouxe foi esquecida, e nós retomamos as trevas, por livre e espontânea vontade, por escolhas nossas, e que nós plantamos, ao longo daquele período, espinhos, e certamente a colheita seria de dor e de sofrimento. Diante deste diálogo, o espírito Elio, que é responsável pelo desenvolvimento sociológico, procura então amenizar aquele momento, falando para Jesus, para aqueles que ali estavam, de que apesar de tudo isso, houve um grande desenvolvimento, houve progresso, houve as migrações da Ásia para a Europa, e que essa ligação se fez, e que até os príncipes cristãos, ou os príncipes religiosos, eles procuraram, inclusive, preservar as terras santas. Quando ele fala assim, Jesus, de imediato, pergunta para ele: Elio, qual pedaço de terra neste habitat do Pai que não é santo? E a partir de então, Elio, não tendo mais argumentações para poder continuar aquele diálogo, convida a Jesus a se deslocar para uma região onde a civilização ainda não havia chegado, e que ali espíritos incipientes ainda no seu desenvolvimento se encontravam prontos para receber essa semente. E desloca-se, conta-nos Humberto de Campos,
como se fosse um grande raio de luz da Europa para a América, e se instalam na América do Norte, atual, aonde ali esses espíritos, ao chegarem, a natureza se apazigua, os ventos se acalmam, os pássaros gorjeiam, como pressentindo a presença do Cristo e destes espíritos. E diante daquela observação, Jesus pergunta a Eli, onde é que se encontram as terras que nós observamos o símbolo da redenção? E ele responde, mais ao sul, mestre, e se deslocam mais ao sul. Quando chegam nas terras que hoje é o Brasil, conta-nos Humberto de Campos de que Jesus levanta os seus braços ao alto e roga ao Pai para transplantar a árvore do seu evangelho da Palestina para aquelas terras. E de imediato designa Elio para que ele reencarnasse e auxiliasse no trabalho de que os mares que até então bravios, inexplorados, pudessem ser navegados para justamente chegar a essas terras. E é assim que no ano de 1394 nasce Dom Henrique de Sagres, um espírito que, no meu entendimento particular, é tão ou mais importante do que a NASA nos dias de hoje. Ainda também não reconhecido pela humanidade. Diziam que ele era um místico, porque ele tinha um hábito de recolher-se nas suas preces, com respeito ao Pai e ao Cristo, orar. Mas justamente pelo sentido que ele tinha da sua missão e do seu papel. Nunca navegou, mas fez com que os homens navegassem. Recolheu os engenheiros, aqueles que tratavam dos assuntos, fundou a Escola de Sagres, e é bom nós notarmos que quando falamos em escola no dia de hoje, lembramos das escolas que nós conhecemos. Uma sala com lousa para se escrever, projeções, etc. E naquela época nada disso existia. Quem visita no Algarve a Escola de Sagres verifica que é um terreno amplo e que tem apenas um círculo enorme com a rosa dos ventos, indicando as proas, mas que era ali a oficina de trabalho desses homens. E assim Portugal começou a sair do Mediterrâneo, das costas do Atlântico e adentrar mares adentro. E viajando por terras dantes navegadas. É assim que nós vamos encontrar no ano de 1500, quando Cabral deixa as costas portuguesas e se encontra naqueles momentos de calmarias, mas sendo aproveitada a sua mediunidade por este espírito, Elio, ou Dom Henrique de Sagres, que já desencarnado, intuía-o, procurava ajudá-lo naquele momento de conflito, até que, quando acaba essas calmarias, ele aporta nas terras brasileiras, em Porto Seguro. É naquele momento em que, diante de um povo estranho, de uma civilização que não conheciam, diante de uma língua também que não falavam, os silvícolas recebem de maneira muito simples e humilde aqueles que primeiro chegaram às terras brasileiras, que foram os portugueses. Uma festa, celebraram a primeira missa, os historiadores contam que os portugueses até dançaram uma dança típica com os portugueses. E a partir dali, no plano espiritual, naquele mesmo momento, havia também uma festa e os espíritos se encontravam em júbilo, porque estavam alegres, porque o desejo do Cristo, do seu programa, estava sendo concretizado naquele instante. As terras, então, designadas por eles, já estavam sendo conhecidas pelos homens civilizados. Mas é neste instante que uma voz suave adentra aquele ambiente festivo e jubiloso com uma bandeira nívea à mão, e esta voz suave distingue entre aqueles espíritos que ali está um discípulo do mestre, que diz assim: Ismael, diz o meu coração que a partir de agora deve ser o zelador deste patrimônio imortal que o Pai colocou à minha disposição, e que eu procurei colocá-lo e cuidá-lo ao longo de todo esse tempo. Escreve nesta bandeira a tua fidelidade ao Pai, o desejo de servi-lo. E é nesse momento que Ismael, emocionado, escreve
numa tinta celeste, nessa bandeira nívea, Deus, Cristo e caridade. A partir de então, ele passa a ter a responsabilidade de zelar por esse patrimônio chamado Brasil. E aquele instante é que ele vai praticar o primeiro ato de caridade na face da terra, nas terras brasileiras. Porque naquele momento, os portugueses, após aquele trabalho que ali chegaram, primeira missa, quando eles se deslocavam para voltar e continuar a sua viagem, tinham o hábito de sempre trazer aqueles que eram condenados pela justiça dos homens e que eram largados, soltos, nestes diversos locais onde eles passavam. Eram os degredados. E foram 2 degredados deixados nas costas brasileiras. Um deles foi injustiçado. E naquele momento que ele observa as naus singrando já o horizonte, ele pega uma canoa indígena, que tem o nome de piroga, que era o instrumento de utilização de navegação que os índios usavam. Ou seja, pega uma árvore e faz com que, através do trabalho, transforme numa canoa aquele tronco e adentra o mar adentro. E lá, no meio do oceano, ele grita, ele chora, ele reclama, porque ele estava ali sendo abandonado por os seus patrícios, mas ele tinha sido injustiçado, porque o crime ele não havia praticado. E o seu desejo é tão sincero, a sua rogativa chega ao alto, e é naquele mesmo instante que Ismael, sentindo esta vibração, desce até os planos mais próximos da terra, nas costas brasileiras, em Porto Seguro, e naquele instante envolve aquele português e faz com que, na manipulação do fluido cósmico, ele retorne às praias brasileiras, sendo salvo e convivendo naturalmente com os índios a partir de então. Este espírito, ele no ano de 1873, Ismael, depois de consciente no trabalho contínuo de ser o governador do Brasil, ele, no grupo Confúcio, que tinha este nome porque o espírito que ali se comunicava era um espírito muito ligado a ele. E é neste grupo, que teve uma duração efêmera de 3 anos, que houve 2 fatos importantes. O primeiro foi que as obras espíritas chegavam ao Brasil na língua original, que era o francês. E só tinha acesso àqueles que conheciam o francês. Esse acesso era compartilhado por estes com aqueles outros que não tinham, até por caridade, por compreensão, não tinham acesso às obras. E Joaquim Travassos faz a primeira tradução do Livro dos Espíritos para o português, facilitando o entendimento. E o outro fato importante neste grupo foi a comunicação de Ismael, que eu apenas vou citar para responder agora diretamente à pergunta, o primeiro parágrafo da sua mensagem. Abre aspas. A missão do Brasil é cristianizar. Ponto. O Brasil é a terra da promissão. O Brasil é a terra da fraternidade. O Brasil é a terra do Evangelho. O Brasil é a terra de Jesus. Ponto. Fecha aspas. Esta mensagem, mais tarde, em 1938, é quando Humberto de Campos vem ratificar esta missão do Brasil, dita em 1873 por Ismael, naquele instante em que, naquele grupo, a sua presença se fez, porque também a própria mensagem ele vem trazer mais abaixo a missão dos espíritas. Então, a missão nossa é cristianizar. E cristianizar, para nós espíritas, é divulgar as verdades que libertam, as verdades que o Cristo nos ensinou, que são aquelas que nos conduzem à felicidade. Bom dia a todos. Nós sentimos emoção
com as dificuldades todas, cumpriram a missão. Tanto é que hoje a ideia do Deus único está espalhada por toda a terra. Há pessoas que não aceitam, mas são exceções. Não foi um povo perfeito, tinha suas lutas, suas dificuldades, seus problemas. A árvore do Evangelho, ela foi implantada por Jesus no seio desse mesmo povo, depois que Moisés trouxe, foi o canal dos 10 mandamentos. E Jesus vem então e suaviza essa relação da criatura com o Criador, nos indicando Deus como Pai e não mais como Senhor dos Exércitos. E estabelece um novo paradigma de relação da criatura com o Criador. E, na época, combateu a hipocrisia dos sacerdotes da época e dos políticos, tentando ensinar para nós que nós poderíamos nos relacionar diretamente com o nosso Criador. Mas nós nos deixamos ao longo do tempo manipular pelos interesses pessoais e criamos as instituições que nós tínhamos necessidade de criar para aprender na experiência aquilo que nós precisávamos para nos tornarmos seres mais maduros, mais responsáveis, mais capacitados para a contribuição junto à humanidade, a contribuição para a qual nós fomos criados por Deus nosso Pai. Depois da implantação da segunda revelação com Jesus, se inicia o processo também de espalhar essa ideia de Paulo é o vaso escolhido, para que o Evangelho então comece a ser propalado, ser levado para os outros povos chamados pagãos, os gentios. E finalmente nós vemos a implantação daquilo que ficou chamado como cristianismo no seio da humanidade, com todas as deturpações que a nossa imperfeição inseriu nos ensinamentos do Cristo. E uma vez mais nós nos afastamos da proposta. Séculos se passaram para que nós começássemos a despertar outra vez. O Consolador sempre esteve conosco, mas nós não tivemos maturidade suficiente para identificá-lo. Aqueles espíritos, como os discípulos diretos de Jesus naquela época, conseguiram identificar o Consolador e se identificar com ele, e cumpriram então a sua tarefa, espalhando a ideia da Boa Nova, que nós deturpamos com as nossas ações ao longo do tempo. Então, Jesus, sabendo das nossas dificuldades, fez a promessa da vinda do Consolador. E era necessário que ele se manifestasse, como está registrado, num país que estava com as vistas do mundo voltadas para ele naquele momento, que era a França, mais particularmente Paris, a chamada Cidade de Luz. Então a gente imagina, se naquele período o Espiritismo tivesse surgido no Brasil, quais eram as condições do Brasil para realizar a codificação? É por isso que Allan Kardec vai reencarnar na França. E a árvore do Evangelho é transplantada da Palestina, depois de todo esse tempo, para, transitoriamente, a França, e dali começa a se espalhar, e se espalha muito rapidamente, está registrado na Revista Espírita, e vai, então, chegar o momento de vir para o Brasil, que vai receber a missão, como Elbert muito bem escreveu, de cristianizar. Coloquemos atenção na expressão cristianizar. Não é possível cristianizar sem cristianizar-se. Não há revolução de fora para dentro. A revolução acontece de dentro para fora. E nós, espíritas, somos desafiados a fazer o mergulho para dentro de nós mesmos.
para identificar em nós o potencial divino que o Criador colocou dentro de nós e fazermos a opção consciente pelo bem. E como povo, cumprimos então a tarefa de levar o Evangelho novamente para os corações dos nossos irmãos, que nós enganamos ao longo do tempo. Os mesmos irmãos que nos ouviram nas pregações inúmeras, a doutrina que nós criamos para substituir o Cristo. E hoje, então, estamos convidados a retomar o caminho e, com humildade, reconhecendo a nossa imensa limitação, a nossa pequenez extrema, reconhecer também a grandiosidade da obra que o Cristo nos convida para ela. E percebermos que, apesar da revolução começar dentro, e que não é possível cristianizar fora sem cristianizar dentro, nenhum de nós, sozinho, tem condições de realizar essa tarefa. Ela só será concretizada se nós efetivamente nos unirmos, como Bezerra de Menezes nos convida, como um feixe de varas, reconhecendo que somos limitados e temos imperfeições, mas que nós temos a capacidade de nos unir pelo amor e viver o Evangelho dentro do nosso país, porque não vai ser pelo alardear, pelo gritar, pelo falar que os outros verão o Evangelho, senão pelas nossas ações. É um grande desafio que nós temos. O Brasil recebeu a missão, vai cumpri-la. Divaldo Franco comentou há poucos dias: o Brasil sairá escaloteado dessa situação que está vivendo agora, mas cumprirá a sua tarefa. Poderemos não cumprir a tarefa, de repente, no tempo que poderíamos, levaremos um pouco mais de tempo, mas a missão será cumprida, e aí nós poderíamos colocar com a nossa colaboração ou apesar de nós, porque a missão é atribuída pelo Cristo, e aqueles que estão sintonizados com Cristo cumprirão o seu papel, receberão o Consolador, estarão com o Consolador, e o Consolador estará com eles para sempre, como a promessa que ele nos fez e que João registrou no seu capítulo 14. Dessa forma, não tenhamos ilusões. A luta é árdua. Lógico que existem flores, mas há espinhos também. E nós teremos que enfrentar os espinhos para poder perceber o perfume das flores. Não tenhamos ilusão. A luta é luta mesmo. O desafio é árduo. No entanto, nós pedimos para reencarnar neste momento, para ser espíritas e para colaborar nessa tarefa. E não tenhamos dúvida, nós não estamos sozinhos, porque o Senhor não nos abandona. Nesta segunda etapa das atividades que temos, nós franqueamos a palavra a quem quiser, direta ou indiretamente, questionar aos nossos palestrantes. Já temos uma pergunta. Só não entendi muito o que está escrito.
seguimos. De onde vieram os índios? Qual o papel espiritual deles para o Brasil como seus primeiros habitantes? Bem, de onde vieram, eu posso dizer como nós. Vieram da simplicidade, da ignorância e crescendo no processo evolutivo. A informação eu não teria para dizer se vieram como os exilados, porque eles são da terra. Posso dizer que são espíritos que estavam na terra antes de que chegassem esses exilados. São da humanidade da terra, na própria civilização. Mas isso não impede também que dentre eles tivessem outros espíritos de outras humanidades. Então é uma resposta que fica muito difícil nós darmos, dizendo assim, olha, eles eram exclusivamente, iniciaram a sua vida, o seu progresso como conscientes de ser e de si na Terra, ou fora dela. Porque nós sabemos que nesse processo de migração entre os mundos dos espíritos, nós agora, por exemplo, nesta fase, podemos, por expiação, nascer no mundo primitivo, ou no mundo onde a civilização ainda é incipiente no seu desenvolvimento, e nós já com um legado muito grande nascer no meio silvícola, como um índio. Então não somos daquela humanidade, somos de fora, mas ali estamos habitando um corpo necessidade evolutiva, de progresso, de aprendizado. Então eu não teria uma resposta para dizer de onde eles são, mas com grande probabilidade de serem da própria humanidade da Terra. Nós temos aqui mais duas perguntas muito interessantes. A primeira delas: existe a possibilidade do Brasil não conseguir cumprir os desígnios que lhe foram previstos? Neste caso, o que pode ocorrer? Nós temos o livre-arbítrio individual e coletivo. Nós poderemos não cumprir a tarefa se nós nos rebelarmos. Não é essa a expectativa. Nem é a expectativa do plano superior, não é a expectativa de Ismael, seguramente, e não é a expectativa nossa, que estamos reencarnados com a tarefa de cooperar. Então, isso vai depender do nosso livre-arbítrio, do uso que nós fizermos dele. Em princípio, não é? Segundo como as coisas estão indicadas, ainda há pouco nós citamos o que o Divaldo falou, a tarefa será cumprida, não é? Ou mais cedo ou mais tarde, pode até demorar um pouquinho mais do que o previsto, mas a tarefa será cumprida. Agora, se acaso nós não cumprirmos a tarefa será trasladada para outro povo. E os espíritos comprometidos com ela, como aconteceu quando o Brasil recebeu a missão, que os espíritos comprometidos com ela estavam encarnados ou desencarnados, espalhados por todo o globo, começaram a encarnar no Brasil. Então, se a missão for trasladada para outro local, esses espíritos comprometidos reencarnarão lá para dar sequência à tarefa. Mas não é essa a expectativa com sinceridade. Nós esperamos que nós sejamos maduros o suficiente, não é, para conseguirmos calar o nosso egoísmo, conseguirmos vencer o nosso orgulho e efetivamente darmos a nossa melhor contribuição para que o nosso país cumpra a sua tarefa. Como outros povos, a gente disse lentamente suas tarefas, que nós esperamos que eles também cumpram, porque tudo isso está interligado e é necessário que cada povo cumpra a sua tarefa para que então a humanidade avance como um todo. Fábio, eu gosto. Dá para você só repetir a pergunta para a gente frisar, por favor? Existe a possibilidade do Brasil não conseguir cumprir os desígnios que lhe foram previstos? Neste caso, o que pode ocorrer? Veja bem a pergunta: se existe possibilidade do Brasil não cumprir os seus desígnios.
não é a possibilidade dos brasileiros. É a possibilidade do Brasil. Não há essa hipótese. O Brasil vai cumprir a sua missão, queiramos ou não queiramos. Esse é um desejo do Cristo. O Cristo não se equivoca. Quem achar que o Cristo se equivoca é que está equivocado. Se nós, que estamos tendo a oportunidade de colaborar com ele neste papel, não colaborarmos, nós seremos alijados. E o Brasil vai cumprir a sua missão. Não tenhamos dúvida disto. Se alguém tem dúvida, procure ter esta convicção. Não há um espírito que vai nascer, ou que já nasceu, ou que nasça nesse país, que não tenha um compromisso assumido com o Cristo, com Ismael e consigo mesmo. Mesmo que ele não tenha consciência deste fato. Se ele não cumprir a sua tarefa, certamente outros cumprirão. O que pode acontecer, como bem falou Carlos, é nós retardarmos. E ai daquele que retardar a obra do Cristo. Ai daquele que pelo seu livre-arbítrio retarde, porque ele irá justificar-se perante a sua própria consciência, o compromisso que ele assumiu e deixou de cumprir. Então, todos nós que somos brasileiros, temos esse compromisso. Em todas as áreas do saber. Os homens públicos, os professores, os lixeiros, porque a missão também não é dos espíritas. Os espíritas apenas têm a consciência e o conhecimento pelo intercâmbio que existe entre ambos os planos da vida, e mesmo assim não coloca isso sobre uma campândula. Coloca para que todos tomem conhecimento. Recordo-me de que na Bienal do Rio de Janeiro, a então presidente, quando lá passava, e que foi passando em frente ao estande da FEB, o então presidente da FEB, rapidamente, cumprimentou-a e deixou em suas mãos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Outros, e qualquer um que queira tomar conhecimento desta obra, está à disposição. Se não tomar, é problema de cada um. Mas se ao lê-la tiver dúvida, também é problema de cada um. Mas jamais poderá dizer que desconheceu o papel deste país. E olhe só como isso é tão interessante. Porque os atos dos próprios brasileiros demonstram de maneira, vamos dizer assim, subreptícia, subliminar esta realidade. Vou lhes contar um fato que aconteceu em um determinado instante quando eu estava ainda nativa. Tínhamos a oportunidade de ter, junto a nós, durante um almoço, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ele tinha voltado de uma reunião no exterior, no Chile, onde tratava desses assuntos. E naquele instante, ele disse que ficou surpreendido, porque a cada reunião que ele se presenciava, ele voltava cada vez mais surpreendido com a expectativa que tinham dos brasileiros. E um companheiro dele falou assim: olha, vocês são pessoas, e o Brasil, que a gente tem muito cuidado quando vai negociar, fazer as coisas, porque vocês são diferentes. Aí ele pensou, diferente porque é um país tropical, tem sol, aí tem carnaval, tem praias. Ele falou, não, nada disso. Aí ele falou, no final das contas, o que é? Aí o companheiro falou, olha só, no mundo não existe nenhum país que tem uma fronteira com outro país que é dividida por um rio. E o país constrói a maior hidrelétrica do mundo. Depois, metade da energia é cedida para o país limítrofe. E se o país limítrofe
não consome toda a energia, o país que construiu a barragem compra a energia do outro. E ele voltou entendendo que estava falando de Itaipu, e que no mundo nenhum país faz uma coisa dessa. Construir uma barragem e depois dividir a energia que dali sai, e se o outro país não consome, ele ainda compra energia. Só você no Brasil. Quando ele falou isso, com a visão espírita que nós temos, eu intimamente sorri, fiquei alegre, e me lembrei que um grande compromisso coletivo que o Brasil tem é com a Guerra do Paraguai. Que instintivamente ninguém fez isso de forma proposital. Não, tivemos a Guerra do Paraguai, foi uma causa, agora é um efeito que eu vou fazer. Não, fez de forma natural, espontânea, no ressarcimento de uma dívida que as consciências daqueles que fizeram, certamente já no plano espiritual, já devem ter conhecimento claro disto. Então, são ações que nós tomamos que, para o mundo, eles estranham. Vejamos a nossa história, as dificuldades que nós passamos e como nós resolvemos o nosso problema. Dizem que é um jeitinho brasileiro. Neste sentido, é sim um jeitinho brasileiro de um país que é coração do mundo, pátria do Evangelho. É um país que, ao longo do tempo, as suas ações dos brasileiros representa de maneira tácita, que se explicita nas ações, esse compromisso com Jesus e com o alto. Então, nós devemos conhecer um pouquinho da nossa história, analisar e ver como nós temos resolvido os nossos problemas. Você lembra agora do problema recente dos caminhoneiros? Lembram? Façamos uma análise desse momento. Todos nós passamos aqui horas e horas para o combustível, com a possibilidade de chegar próximo e alguém avisar, olha, não tem mais combustível. Eu passei um dia 4 horas numa fila. Durante aquele momento, apenas observando e acompanhando as notícias, mas sempre com um pensamento em oração. À frente tinha 2 jovens no carro. E veio um rapaz mais velho, estava ali vendendo as coisas. Parou nesse jovem e começaram a dialogar. Eu sei que o rapaz, não sei o que estavam conversando, mas o rapaz que estava ali vendendo começou a conversar e ficaram conversando quase 1 hora. Ali aquele assunto e a fila, todo mundo ordeiro, com calma, ninguém reclamando, não vi ninguém brigando, esperando até que, quando, em um determinado momento, veio o rapaz lá do posto e veio avisando, dizendo assim, olha, nos nossos cálculos, nós temos tantos 1000 litros e imaginamos que vai atender tantos carros. E foi avisando na fila até onde chegou, que ele imaginava que era, mas todo mundo ficou tranquilo, aguardando, e cada um foi lá, se reabasteceu, etc. Se isso fosse fora do Brasil, em outro local, será que o comportamento dos nossos irmãos da humanidade seria como nós? Ordeiro, fraterno. Teve um ato que talvez não intencionalmente da morte daquele rapaz que jogou-se uma pedra e ele veio a falecer. Mas houve momentos de que essas coisas poderiam se inflamar. Por que não inflamou? Não devemos esquecer de que nós vivemos em sintonia com o alto, com o plano espiritual. E nós não temos ideia do trabalho que Ismael tem feito ao longo desses períodos, neste momento que o Brasil passa. Nós não temos ideia para que haja as soluções em paz, em harmonia, em fraternidade, para que o mundo observe o exemplo que o Brasil dá na resolução dos seus problemas, porque se fosse em outro contexto, em outro país, certamente o resultado não seria esse. Devemos pensar sobre essas coisas, porque o Brasil vai cumprir a sua missão. Conosco, entre aspas, senosco, que é uma palavra que não existe no português.
Meus amigos, temos muitas perguntas. O tempo urge. Nós vamos unir algumas perguntas que são próximas. Temos aproximadamente ainda uns 45 a 50 minutos. Como nós, afrodescendentes, vindos da África ao Brasil, estamos no processo de espiritualidade cósmica? Essa é uma pergunta. Eu vou fazer um pequeno bloco. E aqui temos uma segunda pergunta. Por que houve tantas atrocidades aos nativos do Brasil por aqueles que tinham a missão do Evangelho? Então, eu peço para que a resposta seja em bloco. Bem, nós sabemos que existe uma lei de causa e efeito regulando as nossas relações. Ninguém é atingido se não tiver necessidade de passar pela experiência. Portanto, os nossos nativos, eles já traziam experiências anteriores, acumuladas, e traziam necessidade de reparação também. O planeta é de expiação e provas não só para quem chegou, não é também para quem estava. Então, nós somos utilizados nas nossas imperfeições para a liberação dos karmas negativos, vamos colocar assim, dos compromissos negativos que os nossos irmãos acumularam, assim como outros são instrumentos para a nossa liberação. Por isso que existe o adágio, bendita é a mão que te fere, porque acaba sendo o instrumento da nossa libertação das questões que a gente deixou no passado. Então ninguém sofre em vão. As coisas acontecem em função de necessidades evolutivas, não é? De resolver experiências do passado. Agora, isso não justifica. Não estamos falando isso para justificar de forma nenhuma a agressividade de uns em relação a outros. Ninguém tem o direito de ser agressivo com ninguém. Ninguém tem o direito de caçar as liberdades alheias em nome ou na intenção de ter privilégios próprios ou para o grupo ao qual ele pertence. Então, as atrocidades cometidas foram debitadas à consciência de quem as cometeu, que possivelmente reencarnaram depois na mesma comunidade que eles prejudicaram. Ou nós estamos pensando que os nativos de hoje são os mesmos da época do descobrimento? Então não tenhamos ilusão. Deus, nosso Pai, nos coloca no local adequado, no momento certo, para que aconteçam as coisas que são necessárias ao nosso crescimento espiritual, porque Ele nos ama a todos. Ele não ama mais o civilizado do que ama aquele que não está supostamente civilizado. Porque até os conceitos de civilização são conceitos cunhados por nós mesmos. Então, todos nós recebemos na medida da nossa necessidade para o nosso acantamento espiritual. Está no Evangelho, Jesus nos colocou que o escândalo tem que vir, mas ai daquele que for instrumento do escândalo. Tudo bem, gente? Mais uma pergunta em bloco. Em que pese a missão única do Brasil, percebemos uma grande dificuldade no próprio movimento espírita de cumprir, conforme recomendações de Bezerra de Menezes, as diretrizes de, primeiramente, união e, paulatinamente, unificação. O que podemos fazer no campo das individualidades para fortalecer esse binômio de união, unificação? E a segunda pergunta, que pode se relacionar à primeira, faça algumas considerações sobre o convite de Ismael a Bezerra de Menezes. Então vamos começar pela última pergunta. Dois espíritos nasceram com missões definidas, nos informa Alberto de Campos, Itaú Sampaio e Bezerra de Menezes.
naquele momento em que a Federação Espírita Brasileira passava por dificuldades, porque então não tinha sede própria. Era um centro espírita que tinha o nome de federação sem ter nada para federar. Lembrem, ela foi fundada em 1884 no Segundo Império. A proclamação só veio 5 anos depois, em 1889. E o nome foi Federação Espírita Brasileira. Nem existia federação no país. E não tinha nada para federar. Então o alto já incluía aqueles que ali estavam, procurando trazer essa célula, essa tenda de Ismael na nossa dimensão. Porque antes dela foram 3 grupos. O grupo FUS, que nós já referimos, depois se extinguiu, criou-se o grupo Deus Cristo Caridade, e depois o Fraternidade. Foi nesse período que a Federação foi fundada em 1884. E diante das dificuldades, chegou-se um ponto que o alto convida a Bezerra e a Betânia. E quando os espíritas passaram a Bezerra, a presidência da Federação Espírita Brasileira, disseram a ele: tem esse carta branca para fazermos o que quiser. Porque a fé estava no fio na navalha. E ele, com a sua autoridade moral já reconhecida pelos espíritas, com a sua prudência, com o seu amor, com o seu carinho, ele foi usando justamente daquilo que a pergunta nos convida. Porque ele identificou que naquele momento, que era o ano de 1895, e ele já sabia, porque no ano de 1889, que foi o ano que nós rememoramos até hoje pela efeméride da proclamação da República, teve 2 fatos importantes neste ano para os espíritas. O primeiro fato foi que no mês de março, Allan Kardec deu uma comunicação. E essa comunicação convoca os espíritas a 3 pontos, dizemos, 3 pilares importantes. Convoca os espíritas ao estudo. Convoca os espíritos à unificação, que ainda não se falava nisto. E convoca os espíritos à caridade. Estudo, unificação e caridade. E em novembro nós tivemos a proclamação da República, que teve como consequência, no ano subsequente, em 1890, o Código Penal Brasileiro, que contemplou o espiritismo por ser crime. Naquele instante, o movimento espírita brasileiro... O movimento espírita brasileiro era um movimento não organizado, porque a doutrina espírita chegou no país e cada grupo ou pessoas ou entidades começou a estudar de forma isolada a doutrina, a sua forma, a sua maneira, e procurando estudar, vivenciar e divulgar a doutrina à sua forma. E é naquele instante que a Federação Espírita Brasileira, ao observar esse impedimento, e por ter no seu corpo diretivo personalidades que no Segundo Império tinham sido pessoas da aristocracia, porque foram políticos, como o próprio Bezerra, foram pessoas que tinham acesso a esta parte do governo, à época, do Segundo Império. E quando se transformou em república, a Federação Espírita Brasileira fez uma carta aberta ao ministro da Justiça, e foram ao ministro da Justiça explicar para ele que doutrina espírita não era aquilo que o Código contemplava. Porque o Código contemplava as práticas, os hábitos, que naturalmente eram feitos e praticados no Brasil, em função até das culturas que nós acolhemos ao longo do nosso processo histórico, e mal entendido. Naquele momento,
foi entendido a explicação que a Federação Espírita Brasileira deu. O Código Brasileiro não mudou, mas foi autorizado a prática do Espiritismo conforme havia sido esclarecido. Então, naquele ano, nós tivemos um momento em que o trabalho realizado pela Federação Espírita Brasileira veio refletir mais tarde com o Bezerra, que em 1895, ao assumir a Federação Espírita Brasileira, fez um trabalho hercúleo pela unificação, e que ele veio em 1900, depois que desencarnou até os dias de hoje, no plano espiritual, tendo a responsabilidade de coordenar os trabalhos do movimento espírita no Brasil, e hoje, além fronteiras, nós observamos que não se faz unificação sem união. Se nós estivermos juntos, não significa que nós estamos unidos. Podemos estar juntos e não unidos. Para estarmos unidos, é necessário alguns requisitos. É preciso que haja desprendimento de ideias. É preciso que haja sinceridade de propósito. É preciso que haja diálogo. E é preciso que haja perseverança no bem. Com esses requisitos, nós nos tornamos um feixe de varas. E com o feixe de vara, a unificação ela vem como consequência natural. Porque todos nós estamos unificados na doutrina, no seu estudo, na divulgação e no exemplo que nós procuramos dar. Então, a união e a unificação, ela se faz com essa consciência que nós, os espíritas, precisamos ter. E para que ela aconteça, nós precisamos aplicar a lei divina de destruição para que a renovação exista. É necessário que tudo se destrua para renovar e regenerar. É a resposta dos Espíritos à pergunta 728 do Livro dos Espíritos, quando pergunta sobre a lei de destruição. Se nós estamos juntos, desejamos nos unir, temos que destruir egoísmo, o personalismo, a vaidade, o orgulho, o desejo de poder, mas principalmente o personalismo. Porque quem deseja trabalhar com Cristo, ele exige as seguintes condições: o meu trabalho, ou quem trabalha comigo, é um trabalho impessoal, mas é comum a todos. A única personalidade que nós, espíritas, deveremos ressaltar, aonde estivermos, é a de Jesus. Se alguns de nós procurarmos ressaltar as nossas personalidades, ajudemos a quem está fazendo isso, alertando: meu irmão, nós estamos aqui para divulgar Jesus, a doutrina. Não é tempo mais para opinião pessoal. Não há condições mais. Não cabe minha opinião. Cabe a divulgação do Evangelho do Cristo e ressaltar a personalidade do Cristo. Isto é que é nosso dever. Neste trabalho, para que nós possamos, assim, juntos, nos unirmos, esquecendo de nós mesmos, da nossa personalidade. Os outros dois aspectos que ele exige de nós é humildade e amor. É por isso que Chico Xavier é lembrado por nós e será lembrado por todos sempre. Porque foram as duas características que ele colocou em prática durante toda a sua existência: humildade e amor. Então nós, se desejarmos praticar união e unificação, devemos lembrar desses aspectos,
para que juntos nós possamos manter as diferenças, que é natural, porque quando nós iremos estudar a doutrina, a forma de estudar, cada um vai escolher, tanto pessoalmente, como na parte institucional. Como a casa oferece o estudo da doutrina, é inerente àquelas condições que ela melhor verifica para que essa mensagem seja entendida, estudada, meditada, aceita e vivenciada. Não pode ser idêntico ou igual a outra casa, justamente porque essa diferença se faz necessária, e é ela que nos faz a união, porque atende às necessidades e peculiaridades de cada grupo, de cada instituição, com as finalidades que estas casas têm já definidas no alto, antes do compromisso assumido por aqueles que estão vivenciando naquele momento, não só a direção da casa, mas como também participando dela. Então, nós precisamos lembrar disto, para que os laços de união, eles se fortaleçam, mas não é simplesmente dizer que ama o outro, ou que está junto do outro. É necessário destruição de muitos impedimentos que não conseguimos ainda vencê-los, para estarmos realmente unidos em nome do Cristo nessa tarefa tão esperada, tão desejada, e que necessita de tanto trabalho de nossa parte, para que a união e a unificação se estabeleça entre nós, os espíritas, porque é o único caminho para a resistência. O próprio Bezerra nos diz: unidos seremos resistência. Unidos venceremos todos os obstáculos. Unidos encontraremos todas as soluções. Fora disto, são apenas meros pontos de vista de cada um de nós. E não esqueçamos de Jesus quando afirma: casa dividida, ela rui. Qual o papel de nós, educadores, em um momento em que cada vez mais as famílias têm deixado o papel de educar moralmente nas escolas? Como colaborar com Cristo nessa missão? Lembrando que a escola deveria ou poderia ser um espaço de escolaridade. É um grande desafio. Essa pergunta merece um desenvolvimento bastante mais amplo, né? Às vezes não cabe nem numa palestra, também, porque tem implicações muito sérias relacionadas com o sistema de escolarização que nós temos. A escola, ela não educa, a escola instrui. Nós tivemos exemplos nobres no passado, como o Pestalozzi, que foi o mestre de Allan Kardec, de Polibiano Elisabeth. Ele cuidava dos alunos como se fossem filhos. Era efetivamente uma relação de pai para filho. Nós não vemos isso hoje. Então, especialmente em alguns locais, como no Brasil, há uma falta de respeito muito grande pela autoridade. Tanto dos pais, isso chega até os professores, e aí falta de respeito pela autoridade social. Nós teremos que reverter isso naturalmente. Mas o papel da educação, basicamente, é dos pais, da família. Isso está no Livro dos Espíritos, muito especialmente nas questões 383 e 385, que nós convidamos à leitura. Quem fez a pergunta, anote as questões ou guarde de memória. 383 e 385 dos Espíritos. A responsabilidade da educação é dos pais. Ela é intransferível. Então, nós, como educadores espíritas, necessitamos auxiliar na conscientização dos pais para que eles cumpram o seu papel e que não transfiram para a escola aquilo que a escola não vai dizer, porque na atualidade a escola não tem condições de fazer isso. Se os pais relegam para a escola a educação dos filhos, ou mesmo para o centro espírita,
essa educação não será cumprida, porque os evangelizadores, facilitadores de processos de estudo nas casas espíritas, têm 1h30, 2 horas por semana com a criatura. Não é suficiente para fazer um processo educativo, é uma questão de lógica. Então, o centro espírita pode colaborar com os pais no seu papel de educação dos seus filhos. Da grandiosa missão do Brasil para o mundo, o que fazermos diante da atual conjuntura política, onde muitos espíritas tomam atitudes políticas contrárias aos ensinamentos cristãos, se os espíritas têm a missão de colaborar nesse processo de despertar? É uma pergunta muito boa, eu até agradeço que ela seja feita, para que nós possamos lembrar das recomendações que os benfeitores nos têm feito. Sobre esse contexto, não especificamente o referido, mas o contexto que nós vivemos no Brasil, especialmente, mas na face da terra, o venerando Bezerra nos aconselha que não sejamos nós. Por quê? Porque nós já somos alfabetizados, nós já conhecemos Jesus, nós já conhecemos sua mensagem, nós já sabemos o que é que ele deseja dos seus seguidores. Não somos doutores nem mestres ainda no seu evangelho, mas já conhecemos o ABC. Estamos construindo frases, palavras. Um dia vamos fazer períodos, livros e nos transformar em doutores no seu evangelho. Mas é suficiente só a alfabetização. E ele nos diz que não sejamos nós que deblateramos. Não sejamos nós que iremos reclamar. Não sejamos nós que iremos ficar estupefatos diante da realidade que nós estamos vivenciando. E quando ele afirma isso, é porque ele sabe perfeitamente que o alto jamais nos desamparou, nos deixando sempre informados, de forma até preditiva do que vai acontecer. Eles não nos dizem o que nós devemos fazer, porque senão tira a meritocracia. Mas eles nos dão os indicadores para nos preparar. Porque, como soldados do Cristo, ele conta com a colaboração de cada um de nós na implantação desta renovação moral e espiritual da terra, da regeneração, tanto individual quanto coletiva. Mas ele nos convoca a sermos nós o que poderemos colaborar positivamente, com confiança, com a esperança, que um amigo sempre me falava: a esperança é uma bela companheira de viagem que jamais devemos abandoná-la. A fé, a confiança e a certeza de que nós estamos passando numa transição com o rumo certo, porque ele está no leme. E tudo que acontece, acontece pela vontade do Pai, pelo cumprimento dos desígnios divinos e por tudo aquilo que, na orientação do Cristo, ele admite que aconteça, para que nós aprendamos com os erros e com os acertos, nestes dias tão graves que passam, mas que nós não sejamos aqueles pessimistas, mas que sejamos aqueles otimistas, com o pé no chão, usando os recursos que a doutrina nos dá, como a fortaleza da prece, o pensamento positivo, para que nós possamos fazer não só o contraponto,
mas que a espiritualidade possa encontrar em cada um de nós a matéria necessária para manipulá-la e transformá-la em bênçãos, em conforto, em luzes, para chegar às trevas daqueles que, por ignorância, que nós não somos, pensam, convivem conosco. Por isto que os benfeitores nos alertam que nestes dias o grande desafio é conviver com o mal sem sintonizar com ele. A lei de causa e efeito é inflexível. Ela pode ser flexibilizada. Nós vamos recorrer a Pedro, na sua primeira epístola, quando ele diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Atualizando para uma linguagem espírita, o amor cobre a multidão dos enganos. Porque pecado traz um ranço de que a gente não dá conta sozinho, precisa recorrer a alguém. Então, o engano a gente comete e pode reparar o engano. Então, o amor cobre a multidão dos nossos enganos. A lei de causa e efeito, ela está dentro daquela lei que Allan Kardec examina com muita propriedade no Livro dos Espíritos, nas leis morais, que é de justiça, amor e caridade. Então, a justiça divina é amorosa. Há um conto que é narrado por Lúcio, eu não me lembro bem agora, de um indivíduo, não é, que é bom trabalhador, operário, dedicado, bom pai de família, muito respeitado pelas pessoas pelo seu posicionamento no dia a dia. E ele, um dia na fábrica, ele sofre um acidente e perde o polegar. Estão se lembrando da história? E aí ele entra num processo meio depressivo, não é? De introspecção, fica triste e está de licença, né, para poder recuperar. E as pessoas comentando: nossa, mas fulano, se fosse com outro, porque o fulano não merece isso. Aí vai para o trabalho mediúnico e o espírito dá uma comunicação espontânea dizendo para ele: olha, não fique triste, porque na realidade você pediu era para perder o braço inteiro, porque tinha sido dono de engenho e moía o braço dos escravos quando não cumpriam o que ele considerava que deveria cumprir. Mas em função do trabalho que ele estava nessa encarnação fazendo, a espiritualidade examinou e fez com que então fosse permitido que ele só perdesse o dedo para lembrar, porque senão nem lembraria do problema, ele ficaria se achando muito bonzinho, que é o nosso problema, não é? A gente se acha muito bonzinho e esquece dos compromissos que a gente tem lá atrás. Aí o que aconteceu com ele? No dia seguinte ele estava no trabalho, dispensou a licença e foi trabalhar. Então, a nossa consciência de espírita é de que, efetivamente, nós temos demonstrações e provas de que Deus, nosso Pai, é de amor. Amemos, não julguemos, não consideremos que o outro está sofrendo porque merece. Se ele merece, não é questão nossa, isso é com a consciência dele e com a justiça divina. Nossa função é ajudá-lo. Quem sabe se nós não fomos colocados no local justamente para interromper a expiação, porque chegou o momento dela terminar. E a gente renuncia a oportunidade de ajudar porque o outro merece sofrer. É muita ignorância da nossa parte. Então, nos cabe sempre auxiliar o nosso semelhante em todas as circunstâncias e eliminar o julgamento, que é um grave problema ainda que a gente tem. A evolução se dá somente na condição de encarnado ou também quando estamos no mundo espiritual? Essa pergunta é fácil de responder e bem rápida. A lei do progresso, ela não distingue a dimensão que o espírito vive. A lei do progresso é para o espírito.
Se ele está na dimensão material, está submetido a ela. Se ele está na dimensão espiritual, também está submetido a ela. É natural que quando nós estamos encarnados, tem um diferencial que nós devemos considerar. Desencarnados, nós vivemos juntos por simpatia. É a lei natural de atração. Então, nós vamos estar no plano espiritual com aqueles que têm os mesmos gostos, os mesmos desejos, estar na mesma faixa evolutiva. Um dos objetivos da encarnação é justamente trazer para este ambiente as experiências daqueles que vivem em situações melhores do que nós, são espíritos mais evoluídos, com aqueles também que vivem em situações piores do que a nossa. Porque quando encarnados, nós não vivemos por simpatia. Nós nascemos numa parentela, que pode ter espíritos simpáticos ou não, vivemos numa comunidade, e nessa comunidade nós temos espíritos melhores do que nós, em termos evolutivos, e menos evoluídos do que nós. E é nesta vida de relação, por isso somos seres gregários, é que nós aprendemos uns com os outros, e nesse crescimento, e a lei do progresso se faz, dando-nos a oportunidade de conviver com o Gandhi, com o Chico Xavier, de conviver com Jesus, de conviver com Pedro, com João, com Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Porque quando nós desencarnarmos, nós que estamos aqui agora, vamos desencarnar amanhã. Esse amanhã não quer dizer o dia de amanhã, não, né? Amanhã é um relativo daqui a alguns anos aí pela frente. Quando chegarmos no plano espiritual, porque quando nós estávamos aqui e o Chico estava aqui, vamos visitar o Chico? Vamos, pegava um avião, um ônibus, ou ia de carro, passava algumas horas, chegava lá no Chico, entrava só numa fila, via-o, apertava a mão, ele falava conosco, sentia a vibração, chorávamos, contavam para ele as coisas, não é? Nós vamos desencarnar, e quando nós formos para o plano espiritual, nós vamos para a zona de simpatia nossa, que não é igual ao do Chico. E será que ele assim, vamos ver o Chico agora lá? Não vai dar. Porque a regra é, quem pode mais, pode menos. Agora, quem pode menos, não pode mais. Chico está na região de simpatia dele, que é anos-luz na nossa frente. É um espírito que está numa região inacessível a nós. Então, se nós desejarmos ir ao Chico, não vamos conseguir. Mas o Chico, certamente, um dia estará em uma assembleia, em algum local, onde nós vamos vê-lo. Ou a sua projeção, ele mesmo. Mas dentro de uma outra condição que não é aquela do encarnado. Então, o progresso, ele se faz em qualquer dimensão, porque é uma lei divina. Mas com essas diferenças e características, dependendo de onde estivermos, porque a vida de relação, em ambos os planos da vida, se faz com essas próprias características de encarnados, estarmos juntos de espíritos evoluídos ou menos evoluídos, mas desencarnados, nós estaremos vivendo na nossa faixa. E da nossa faixa para faixas mais inferiores, nós poderemos atuar como mesmo aqueles que estão nas faixas superiores a nós, poderão atuar nas faixas inferiores. Para irmos às faixas superiores, só a convite, acompanhado, talvez até para nos mostrar, olha, se você fizer bem as tuas tarefas e ganhar tantos bônus horas, você um dia poderá vir para cá. Aí nós vamos nos incentivar, trabalhar mais, como falou o caso, né? Voltar para o trabalho logo, porque perder um dedo, eu ia pedir uma dispensa, não, eu quero ganhar bônus horas, porque eu quero ir para aquele local que é muito melhor do que onde eu estou. Então é assim que a lei do progresso se faz em qualquer dimensão onde nós estivermos. Nós, ao tempo que agradecemos a presença, a disponibilidade, o carinho, gostaríamos de fazer um pedido
para que em breves palavras essa mensagem possa nos trazer alento e reflexão. Allan Kardec nos diz que durante a transição é natural que as ideias antigas estejam ainda sendo espalhadas junto com as novas que pouco a pouco ganham corpo. E é natural, por isso, que os lobos se apresentem disfarçados de ovelhas. Inclusive, as ideias antigas, mas estejam também desenhadas como se boas fossem. E diante desse quadro, que é próprio das transições, onde uma curva de declínio social, ela se mistura com uma curva de ascensão. Que mensagem nós podemos deixar de otimismo, de segurança, a nós, espíritas, aqui? Algumas palavras para a gente ir para o intervalo. Efetivamente é um grande desafio. Está lá no Evangelho, chegaria os tempos em que, se possível fora, inclusive os eleitos seriam tentados. Vamos examinar. O que é um eleito? É um espírito que já alcançou uma condição evolutiva pelo esforço próprio. Não é que alguém elegeu, ele se elegeu, escolheu o caminho e chegou a uma condição de equilíbrio que já não pode ser mais afetado, não pode ser mais tentado. Porque conforme a gente encontra também no Evangelho, nós somos tentados na nossa própria concupiscência. Então, quando o indivíduo não tem mais sintonia com a inferioridade não tem como tentar aquele indivíduo. Então, nós temos que prestar bastante atenção nisso. Nós ainda não estamos livres da sintonia com as zonas inferiores. E por isso nós ainda podemos ser tentados. Os eleitos não, mas nós estamos em caminho ainda de evolução, saindo da expiação para entrar na regeneração. Então a luta ainda existe. E podemos nos deixar enganar por lobos tresmalhados de ovelhas. Por isso estarmos muito atentos. Porque a grande dificuldade pode ser que em algum momento nós sejamos o lobo tresmalhado de ovelha. Nos deixemos enganar pelas nossas próprias ideias. E é por isso o risco da opinião pessoal, como o Godinho já destacou. Evitar as opiniões pessoais. Buscar o consenso, aquilo que a gente já sabe que é a verdade, que nos foi ensinada pela espiritualidade superior e que está na codificação espírita, que está no Evangelho de Jesus. E evitar de colocar as nossas opiniões pessoais acima do ensinamento da coletividade dos espíritos superiores. E nas discussões com o nosso semelhante, respeitar sempre a ideia do próximo. Mas, quando nós observarmos que aquela ideia é da pessoa, é uma ideia pessoal, respeitamos, mas não temos por que seguir nem propalá-la. E muitas vezes cometemos o engano de colocar nas redes sociais: olha o que fulano, estamos divulgando a ideia. Então o mal não merece atenção. Vamos divulgar o que é bom, não é? Para que então prepondere o bem. Porque sem muitas vezes nos darmos conta, e a gente diz assim sem querer, mas é por descuido, nós ajudamos a fazer com que a psicosfera ambiente fique pesada, em função daquilo que nós estamos falando, nós estamos divulgando, nós estamos vendo pela televisão, e assim sucessivamente. Então a nossa contribuição precisa ser conscientemente para o bem. O bem que cultivarmos dentro de nós, o bem que fizermos na relação com os nossos semelhantes e o bem que vai se espalhando pelo mundo, melhorando a psicosfera do próprio planeta. É desafiador, não resta dúvida. Como ainda somos imperfeitos, vai haver algum momento em que nós vamos olhar e dizer: oh meu Deus, olha outra vez. Mas não é possível, mas não é de depressão não. É natural isso. Observou, se enganou, vamos nos levantar, corrigir o engano se for possível, se não ter paciência, inclusive,
orar e pedir a oportunidade e aguardar que ela venha, sem provocar situações. Porque às vezes a gente provoca uma situação para arrumar alguma coisa que a gente fez errado, não está preparado, o erro aumenta ainda mais. Então, aguardar, orar, esperar a oportunidade, e no futuro a vida nos dará a chance de reparar aquele engano quando nós estivermos maduros para aquilo, com condições para aquilo. Enquanto isso, fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance nas situações que nós encontrarmos. Vamos ser sinceros e honestos conosco mesmo. Nós ainda não estamos na condição dos espíritos superiores. Nós estamos naquela condição de espíritos de mediana evolução. Vamos pegar lá das questões 96, 100, até 116 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz a classificação dos espíritos. E a gente lê aquilo considerando que ele está fazendo a classificação dos espíritos, esquecendo que nós somos espíritos encarnados. E nós estamos ali enquadrados. Qual é a minha situação dentro daquela classificação? O que é que eu tenho que fazer, identificado a minha posição, para sair daquela posição para ir para a posição seguinte? E planejar, fazer um esforço, seguindo a orientação que a gente vai encontrar na questão 919, do autoexame todos os dias, para encontrar o nosso caminho de melhoria. Porque por mais que a gente tenha assistência do nosso mentor espiritual, dos espíritos familiares, dos companheiros, não é, que são familiares, às vezes amigos, eles não podem fazer a nossa evolução espiritual. Cada um precisa fazer a sua própria, e por isso é uma questão de decisão no uso do nosso livre-arbítrio, para que nós então efetivamente tenhamos condições de algum dia ser dignos de ser reconhecidos como filhos de nosso Pai. Porque neste momento nós estaremos mais tratando dos nossos interesses, estaremos cuidando dos interesses do nosso Criador. Diante desse momento de transição com as ideias novas, a recomendação é que nós estudemos profundamente a doutrina espírita. As ideias nem sempre são nossas. As ideias, muitas das vezes, são inspiradas ou intuídas. E os benfeitores já nos avisaram de que os nossos irmãos equivocados estão estudando profundamente a doutrina espírita. Não para ajudar o Cristo nesse processo de transição e de regeneração, mas para conhecer os espíritas e utilizar-se de estratégias para não impedir, porque eles já sabem também que eles não podem impedir o progresso, mas atrasá-lo, o máximo que puderem. Se nós estudarmos profundamente a doutrina espírita, nós vamos ter às mãos a referência, guia e modelo para que nós possamos comparar com qualquer ideia nova que chegue, para verificar se as ideias novas têm coerência com estas verdades que fazem com que frutifiquem em nós as virtudes santificantes. Se nós conhecermos profundamente a doutrina espírita, saberemos distinguir as ideias novas das ideias antigas, porque se as ideias antigas elas estão coerentes com a verdade e as ideias novas não estarem, nós devemos permanecer com as ideias antigas, porque são ideias que irão permanecer por todo sempre. Mas se as ideias novas elas trazem em si no seu bojo verdades ou coerência com estas verdades que estão aí, já dispostas ao nosso conhecimento, aí nós faremos o que o codificador fez. A princípio, eu não acredito nem desacredito, mas eu vou analisar à luz do conhecimento que nós já detemos ou que possuímos, que é justamente o conhecimento aprofundado da doutrina. E na análise que nós fizermos, nós aceitaremos ou não
com a certeza e a convicção de que a nossa escolha está acertada, porque ela será sempre coerente com os ensinamentos que o Cristo nos deixou, através do seu Evangelho, que a doutrina espírita hoje resgata. São momentos que nós devemos estar atentos e sendo convocados ao estudo profundo da doutrina espírita. Não esqueçamos disto, até para evitar esses falsos cristos, os falsos profetas ou os lobos que aí se encontram, porque só lobo cai em armadilha de lobo. A nossa gratidão, mas antes de encerrarmos esse momento, gostaríamos de passar a palavra ao nosso amigo Carlos Campetti para nos falar um pouco da revista O Reformador. Ok, um pouquinho de publicidade também, gente. É o seguinte, Reformador está numa fase muito interessante, eu não sei se vocês têm acompanhado. Vocês podem ter acesso ao Reformador em papel e podem ter acesso também como eletrônico. Podem fazer assinatura e receber o Reformador eletrônico ou em papel, tá bem? E o Reformador está numa fase muito interessante. Olha só, vamos pegar aqui o Reformador de agosto, ele veio tratando do assunto religião, que foi discutido aqui ontem na roda de conversa, com os nossos irmãos de várias religiões, e um dos assuntos é a presença de Kardec na obra de Leon Denis, tá bem? Bom, quando a gente pega setembro, trata da fraternidade ao mote, e vai falar o Espiritismo, a missão do Brasil e a FEB, assunto que a gente tratou aqui agora. Então, assuntos atuais. A doença como ferramenta de progresso. São alguns temas apenas. O Reformador de outubro, ele vai falar do codificador, fala Kardec e Denis, a razão e o coração, está falando de Kardec e Leon Denis. O médium Henry Slade no Brasil Imperial. Quem foi esse médium? Que teve aqui no Brasil, na época do Império. Então, aqui está tratando do assunto. Então, nós sugerimos que, assim, estamos deixando 4 reformadores de agosto e 4 de setembro com o Fábio, tá bem? Quem tiver interesse em assinar, procura com ele dar um dos reformadores. 8 pessoas vão receber somente, procurar o Fábio. Mas todos podem entrar no portal da FEB e encontrar lá o reformador. Por gentileza, entrem no portal da FEB, registrem-se, deixem a sua contribuição por lá, acompanhem. A FEB está publicando nesses últimos dias uma mensagem todo dia relacionada com o momento atual. Então é importante que a gente visite e acompanhe. Ele tem as diretrizes do alto que a FEB tem a tarefa de entregar ao movimento espírita, mas precisa da visita de vocês. E nos acompanhem, que estejam lá marcando presença, não é? Para que a gente saiba que está efetivamente chegando às pessoas as mensagens que estão sendo colocadas, as diretrizes que a gente recebe do alto. E Reformador é uma revista mais que centenária, ela surgiu no ano de 1883, pouco antes da FEB ser fundada, que a FEB foi fundada em 84, no início do ano. Então, a revista Reformador, desde o início, é o veículo de divulgação que a instituição utiliza. Então, agradeceremos o apoio de vocês assinando o Reformador. Tá bem? Muito obrigado. Era isso. Obrigado.